Olá, turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu vou dar continuidade ao andamento do nosso conteúdo programático. E eu começo nesse vídeo a falar de letra de câmbio. Vou começar justificando o porquê de nós estudarmos esse título de crédito a essa altura do campeonato. Até porque, considerando que a letra de câmbio surgiu lá na Alta Idade Média, já é um título praticamente milenar. Olha só, gente, na prática, falo na prática do dia a dia, não vai ser comum que vocês trabalhem e utilizem letras de câmbio. A não ser que alguns de vocês se envolvam mais com relações contratuais, obrigacionais específicas, o comum é que vocês não tratem desse título. E aí talvez alguém se pergunte, mas então por que nós vamos estudar uma coisa dessa? Porque todo o direito cambial, até o nome, né, letra de câmbio, direito cambial, se desenvolveu em torno da letra de câmbio. De modo que, se você compreender os institutos em torno deste título de crédito, você vai ter total facilidade para aprender os outros títulos de crédito. E eu estou imaginando aqui, até porque é pré-requisito dessa disciplina, que você já tenha cursado direito societário. Você se lembra de como funciona o regramento em relação à sociedade simples? Ela é a base, ela é o centro do sistema das sociedades do Código Civil. A mesma coisa acontece em relação à letra de câmbio. Não que ela esteja no Código Civil, porque ela não está. Ela é objeto de uma legislação especial, das piores inclusive, mas ela é a base da sistemática dos títulos de crédito. E muitas vezes você vai ter título de crédito específico mencionando a aplicação de regras subsidiárias da letra de câmbio. Então, a letra de câmbio é o que vai nos apresentar, vamos dizer assim, os institutos do direito cambial. Por isso é que praticamente todo livro de doutrina que você possa utilizar vai começar o direito cambial, o direito dos títulos de crédito, com o estudo da letra de câmbio. Não é que não exista, mas não é o título mais utilizado no Brasil hoje em dia. Tem utilidade? Tem. Se menos a utilidade didática. Bom, feita essa justificativa do porquê que nós vamos começar com esse título, eu também gostaria de fazer uma outra observação. Direito cambial não é um ramo do direito ou uma disciplina cuja exposição para que a pessoa aprenda se dê de modo linear. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não venho aqui, exponho a matéria, aí na medida em que a gente trata daquele tópico, ele está superado, e aí nós já passamos para outro. Em relação aos títulos de crédito, esse não é o melhor modo, essa não é a melhor forma de exposição. O ideal é que nós façamos aquela chamada exposição em espiral. Você fala de um assunto. Em relação à letra de câmbio, o aluno ainda não está, vamos dizer assim, acostumado com esses conteúdos, ele não tem intimidade com nada disso. E aí você explica as declarações cambiais, as manifestações de vontade nos títulos de crédito e vai passando por isso. Depois, quando você for falar de outro título de crédito, você vai falar de novo das mesmas declarações, só que a pessoa vai estar num outro nível e aí ela vai tratar daquele conteúdo e vai absorver isso já de uma outra forma. Quando você for falar da duplicata, um outro título de crédito, você vai fazer esse mesmo caminho falando dessas declarações cambiais, só que a cada vez que você passa por esses temas, você está num outro nível já de compreensão dos institutos. E aí fica muito mais fácil entender o direito cambial. Então, por isso, amigos, nós começamos pela letra de câmbio. Não nos deteremos nela, obviamente, mas é a nossa entrada. Bom, letra de câmbio, como eu já tinha dito ali, é um título com origem na Idade Média.
A depender da doutrina, vai mencionar que o direito comercial começou logo, que a letra de câmbio apareceu logo no início da Idade Média. Eu não tenho notícia disso não. Pelo que eu sei, na Alta Idade Média, ou seja, já na virada do milênio, é que esse tipo de título apareceu. E na exposição histórica que vocês vão encontrar na doutrina, inclusive nos livros que estão indicados na minha biblioteca que eu falo da UFOP, e no ambiente da disciplina, no ambiente virtual, os livros vão mencionar que a história da letra de câmbio ela passa por 3 períodos. Um chamado período italiano, porque a maior influência e evolução do direito cambial nessa época, ou melhor, da letra de câmbio nessa época, se deu com as práticas dos comerciantes da Península Itálica. Depois você tem a fase francesa e, por fim, a fase alemã ou germânica da letra de câmbio. Na fase italiana, ou na fase inicial, os doutrinadores vão dizer que a letra era utilizada principalmente para a transferência ou para a troca de moedas. Aqui vale, vamos dizer assim, uma digressão. Como assim troca de moedas? Como assim transferência ou transporte de moedas? Pessoal, na Idade Média, os transportes não se davam como hoje em dia. Mal você tinha estradas, grande parte do transporte era marítimo e a segurança era muito inferior à que nós temos hoje em dia, embora não seja das melhores. O risco era muito grande. Há notícias de que para transportar dinheiro ou moedas, você pagava algo em torno de 15% do valor das moedas, do valor transportado. Então esse era um problema. Fora todos os riscos, né, de tentar se viajar com moeda na Idade Média, seja no Mediterrâneo, seja nas estradas europeias. Então acontecia algo semelhante a isso que eu vou falar para vocês. Isso aqui eu não estou falando de um caso específico, não. Eu vou mencionar um caso real daqui a pouco, mas por enquanto é mais para esquematizar na nossa cabeça. Imagine que eu estou aqui em Belo Horizonte e eu quero transportar um valor que eu preciso, porque eu vou comprar produtos em outra cidade, eu preciso transportar esse valor para Ouro Preto. Belo Horizonte é uma cidade-estado, é um país, tem a sua moeda, é independente. Eu tenho que transportar para Ouro Preto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou correr esse risco? Não, eu posso fazer o seguinte. Ó. Eu vou a um banqueiro e entrego para ele o dinheiro aqui. Toma, ó, seu banqueiro. Sei lá, 100. E quero receber esse valor lá. No caso, eu entrego 100 aqui em Belo Horizonte e quero receber em Ouro Preto. Como que é isso? Gente, não estou falando de banco hoje em dia, não, que você deposita, já tem a agência, não é essa facilidade, não. Naquela época, esse banqueiro, ele teria um representante na outra cidade, em Ouro Preto. E aí, quando eu desse o dinheiro para ele emitiria um título, uma letra de câmbio para mim. Vocês lembram quando nós classificamos os títulos de crédito e que nós falamos de acordo com a sua estrutura, o título pode ser uma promessa de pagamento ou uma ordem de pagamento? Pois é, a letra de câmbio, ela traz uma ordem. Esse banqueiro, a quem eu entregaria o valor aqui em Belo Horizonte, ele escreveria no papel uma ordem para o seu representante em Ouro Preto, dizendo assim, ó, representante, pague, mediante a apresentação dessa letra de câmbio, ao senhor Cláudio o valor tanto. Vocês estão entendendo? Eu não precisaria andar com dinheiro daqui até Ouro Preto. Ou seja, de qual cidade a qual cidade, qual país a qual país na Idade Média, na Europa continental. Eu não precisaria, porque eu entregaria o dinheiro aqui a alguém que tivesse uma estrutura maior, um banqueiro, obviamente, e esse banqueiro daria uma ordem para que alguém me pagasse. Assim,
é que se utilizava a letra de câmbio em suas origens? Alguns autores até discutiam, hoje isso está superado, se essa distância loci, no latim medieval, talvez distância loci, essa distância entre o lugar onde eu entrego o dinheiro e a letra vai ser paga, no caso aqui eu estou entregando em Belo Horizonte para receber em Ouro Preto. Se isso era característica essencial da letra de câmbio. Não é. Mas vejam que no seu surgimento a letra se prestava a esse tipo de coisa. Não é nem só uma operação de crédito, é também essa operação de viabilizar o transporte ou, às vezes, a troca de moeda. Um outro exemplo. Esse exemplo está no livro do Ricardo Negrão, indicado no ambiente da disciplina específico do módulo referente a esse vídeo. E nesse livro do Ricardo Negrão, ele pega um caso, na verdade, do Temudo Barata, e eu vou tentar retomar esse caso aqui, que é um caso efetivamente ocorrido. O cara é um historiador, foi lá e conseguiu levantar esse caso de utilização da letra de câmbio com esse objetivo de transporte de moeda. Eu vou colocar o esquema que está no livro e tentar explicar em cima disso. Tentei explicar para minha esposa aqui, no final eu falei assim, e aí, deu para entender? Ela, mais ou menos. Então eu vou tentar melhorar a compreensão em relação ao que seria só a leitura do livro. E vamos ver o que vai dar. Na dúvida, a gente tem o espaço da disciplina no Moodle e vocês têm como me mandar mensagens sem problema nenhum. Não estou nem falando de chat, não. Estou falando de mensagem mesmo. Então vamos lá. Colocar o esquema aqui. O que ele nos mostra? Primeiro, ele mostra um sujeito que está sendo chamado de A. O A seria um mercador de Lisboa. E o que ele fez? Quer dizer, é um português, né? O A é um português. O C também vai ser um português. Então você tem de um lado aí os portugueses e o B e o D estão em Barcelona. Então eu sei que na época não necessariamente a divisão política era a mesma, mas eu vou dizer que então eu tenho o A e C, que são os portugueses, e o B e o D, que são os espanhóis. Vejam, o A comprou as especiarias do B, então um português comprou de um espanhol. Agora ele deve ao espanhol B 100 florins. Como que ele vai pagar isso? Ele não tem os florins. Porém, ele tem um crédito. O português, que deve ao espanhol, tem um crédito contra outro português, que é o C. Então, o que ele vai tentar fazer é usar o crédito que ele tem para pagar o B. Aí talvez você diga, mas Cláudio, ele tem que pagar em florim, em Barcelona. Pois é, acontece que o C é credor de um espanhol, que lhe deve 100 florins. Ô, gente, esse é um caso, né? O nível de complexidade aqui, por se tratar de um caso real, é mais complexo do que aquele exemplo mais didático que eu dei. Então, o C, que é credor do espanhol D, ele vai falar assim, D, ao invés de você me pagar, paga o B. Só que o que ele vai fazer? Ele vai produzir essa letra de câmbio com essa ordem de pagamento. A ordem vai ser dirigida ao D, que é quem deve ao C. Então o C português vai dizer ao D espanhol, D, pague ao B de bola, D de dado, pague ao B de bola o valor tal. E aí ele vai pegar esse papel com essa ordem que manda o D pagar a B e vai entregar ao A. O A, por sua vez, vai chegar e entregar esse papel ao B. E aí o B, com o papel que tem uma ordem do C, mandando o D pagar-lhe, apresenta o título ao D de dado. Eu sei, pode parecer confuso, tem uma coisa que pode ajudar. Em uma letra de câmbio,
já que nós temos uma ordem de pagamento, nós temos 3 sujeitos. O tomador, que é o beneficiário. O sacador, que é quem dá a ordem. E o sacado, que é a pessoa a quem a ordem se destina. Isso nós vamos ter que memorizar, viu, gente? Tem um vídeo aí, um outro vídeo que eu vou disponibilizar que fala sobre isso, sacador, sacado e tomador. É o primeiro vídeo que eu fiz na vida, então vocês tenham misericórdia no julgamento crítico, mas vai ajudar a fixar melhor. Por enquanto, ainda não está fixado, eu imagino, mas me acompanhe aqui, ó. Quem cria o título, ele saca o título, é o sacador. Então foi o português C que sacou. A quem ele destinou a ordem? Ao D de dado. Então o D de dado é o sacado. E quem era a pessoa que iria receber esse valor? Era o B de bola. Então o B de bola é o tomador. Então vejam, o A pegou um título em favor da pessoa a quem ele devia e entregou para essa pessoa. Com isso, o A quitou a sua dívida, o C quitou a sua dívida, o D de dado quitou a sua dívida e não teve que haver transporte de moeda. Eu sei que é confuso. Num primeiro momento, a gente tem que gastar um pouquinho aí a cabeça para entender esse caso. Eu gostaria que vocês tentassem se esforçar um pouquinho na leitura do material que está no anexo. Então, esse é um exemplo, ou esses dois, o mais didático que eu ofereci e esse segundo real do Temudo Barata, que aparece no livro do Ricardo Negrão. Então, esses são exemplos da utilidade da letra de câmbio em seu período italiano. Foi nessa época, inclusive, que teria surgido o aval, que era uma garantia que era dada e que a gente vai estudar, pelo menos, como que essa garantia funciona nos dias de hoje. O segundo período francês. Esse período começa a partir de 1673, em função da legislação francesa, que trata das letras de câmbio, mas relaciona-as a um contrato específico, inclusive prevendo que a cláusula à ordem, que é a que permite a transferência do título por endosso, fizesse parte do contrato e não do título. Então essa fase será conhecida como uma fase em que o título tinha uma natureza mais contratual, sem aquela autonomia que nós viríamos a conhecer depois. É dessa época o desenvolvimento doutrinário e legislativo da figura do endosso, que nós também vamos estudar. E, por fim, a doutrina, ao falar da história da letra de câmbio, vai falar do período germânico, que é o período, em razão da legislação alemã de 1848, que começa a viger em 1849, a partir daí é que nós vamos falar de um título de crédito com as características que nós conhecemos hoje, com essa ideia de autonomia, de abstração, mas vejam, um longo percurso a ser traçado até que o título chegasse a ter para nós as feições que tem hoje em dia. Uma observação: se o último período começa com a legislação alemã de 1800 ou germânica de 1848, que entra em vigor em 1849, ela é um ano anterior ao Código Comercial Brasileiro. O Código Comercial Brasileiro, portanto, de 1850, que chegou a tratar de letras de câmbio, ele trata de letra de câmbio mais sob uma perspectiva do período francês do que especificamente com essa nova feição dos títulos de crédito que o período germânico vai possibilitar. Bom, aqui eu estou falando um pouco da evolução histórica da letra de câmbio e eu destaquei que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Na sua estrutura você tem uma ordem de pagamento e eu nomeei os sujeitos
que estão envolvidos nessa ordem de pagamento. Eu tenho alguém que dá a ordem, é o sacador. Eu tenho a pessoa a quem a ordem se destina, é o sacado. E eu tenho o beneficiário dessa ordem, que é o tomador. Essas noções, nós vamos ter que fixar isso aí para poder avançar um pouquinho na disciplina. Gente, então só apresentando a ideia de letra de câmbio, essa introdução histórica e os sujeitos que participam dessa relação. Tem um vídeo específico, sejam misericordiosos. Eu vou gravar um outro vídeo agora há pouco para falar sobre a Lei Uniforme de Genebra. Obrigado pela atenção e vamos avançando no conteúdo. Abraço.